ia falar, o candidato apenas mostraria a sua foto e o seu currículo e o cargo para o qual concorria. É um cerceamento da liberdade de expressão, da livre utilização do horário político eleitoral gratuito no Brasil. Lei Falcão de 1976. Olha a linha dura aí, olha a linha dura. Não se esqueça da linha dura, hein? Pessoal, olha só, ao longo da ditadura militar nós tivemos 5 presidentes, como a gente falou, não é isso? 5 presidentes. Vamos até escrever o nome desses presidentes aí? Vamos lá, vamos anotar. Então, olha só, o período do regime militar, o regime militar foi de 64 até 1985, até 15 de março de 1985. Os presidentes, então, foram o primeiro presidente, Castelo Branco. Castelo Branco, primeiro presidente da República, 64-67. O segundo presidente da República foi Costa e Silva. Costa e Silva governou o Brasil de 67 a 69. Depois veio quem? Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil de 69 a 74. Aí vem o presidente Geisel. Presidente Geisel governou o Brasil de 74 a 79. E finalmente o presidente Figueiredo. Figueiredo que governou o Brasil de 79 até 85. Falei para vocês que havia duas estruturas principais, duas linhas principais de ação, duas estruturas mestras do regime militar. Havia o chamada linha moderada, não é? Os moderados, olha só, vou colocar para vocês aqui, os moderados, ó, esses 3 governos aqui, ó, são moderados, chamados de Sorbonne, Escola de Sorbonne. Eram presidentes, eram militares que defendiam uma relativa concessão para os civis. Então eram moderados. Castelo Branco, presidente da ala Sorbonne, então ala Sorbonne, eram moderados. Geisel e Figueiredo eram presidentes, então, moderados. Esses 2 presidentes em questão aqui, Costa e Silva e Médici, eram da linha dura, ou seja, defendiam o enrijecimento do governo, a repressão contra as oposições. Costa e Silva e Médici eram da linha dura. Não é à toa que o auge da repressão política ocorre nesses 2 governos. Costa e Silva é o governo que aprova o AI-5, o mais importante instrumento arbitrário do regime militar, em 68, e o Médici representa os anos de chumbo, o auge da repressão contra os focos de oposição ao regime. Então moderados, a ala Sorbonne, são 3 presidentes, linha dura, 2 presidentes, Costa e Silva e Médici. Bom, isto posto, pessoal, já sabemos que a fase de abertura política, que corresponde aos governos de Geisel e Figueiredo, representam a chamada ala Sorbonne. E como é que ficou a linha dura diante desse processo de abertura política que foi implantada no governo do presidente Geisel? Abertura lenta, gradual e segura. A linha dura não aceitou, a linha dura tentou resistir a esse retorno da democracia, mesmo que ali a conta-gotas, mesmo que ali bem gradativamente, a linha dura vai promover atos importantes, como por exemplo o assassinato do diretor da TV Cultura em São Paulo, o Vladimir Herzog, em outubro de 1975, né, ele foi convocado para depor no DOPS e acabou sendo assassinado. O Vladimir Herzog, que defendia a liberdade de expressão, pagou com a vida nesse contexto histórico aí de reabertura
política no Brasil. Foi assassinado lá no DOI-CODE. Tivemos também o assassinato do sindicalista Manuel Fiel Filho em janeiro de 76. Essas duas mortes acabaram contribuindo para a exoneração de Edinardo Dávila, que era chefe do 2º Exército. Foi demitido. No mês de abril de 1977, vamos lá, pacote de abril de 1977, governo Geisel. Então, o que foi o pacote de abril de 1977? Gente, o pacote de abril estabeleceu o fechamento do Congresso Nacional por 15 dias. O Congresso Nacional ficou fechado por 15 dias, de 1º a 15 de abril daquele ano. Momento histórico em que o governo do presidente Geisel estabeleceu eleições indiretas para governador de estado. Estabeleceu também a criação do cargo de senador biônico. O que era o senador biônico? Era o senador nomeado pelo presidente da República, nomeado pelo governo militar. De cada três senadores que cada estado tem direito, um seria nomeado pelo governo. Ou seja, 1/3 do Senado seria formado por senadores não eleitos diretamente, senadores escolhidos pelo governo militar. É o chamado senador biônico. Isso tudo aqui visava garantir maioria no Senado para o governo militar. E tivemos também, dentro do pacote de abril, a ampliação do mandato presidencial, que de 5 foi para 6 anos de duração. Esse é o famoso pacote de abril, implantado pelo presidente Geisel. Nessa fase aí, pessoal, temos o avanço das reformas políticas, da própria abertura política no Brasil. Em outubro de 1978, tivemos a revogação do ato institucional número 5. Você sabe que o AI-5 é o mais terrível instrumento autoritário, arbitrário, implantado pelo regime militar no Brasil. Foi implantado em 68 e vigorou por cerca de 10 anos. Foi implantado em dezembro de 68 e revogado em outubro de 1978. Nesse contexto histórico de abertura política, temos a articulação de vários setores sociais, novas mobilizações estudantis e operárias e a ocorrência de inúmeras greves operárias na região do ABC paulista. O surgimento aí da figura política do então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, na ocorrência de greves, que é um fato que promove uma desestabilização do regime político. Tanto é que o então sindicalista Lula foi preso, né? Foi preso no DOPS. Pessoal, nós temos também o último governo desse período é o governo do presidente João Batista Figueiredo, entre 1979 e 1985. Olha aqui o Figueiredo, todo imponente, montado em seu cavalo. Ele que gostava de cavalos de raças, tinha aras, não é? Preferia o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. Mas esse é um outro detalhe. Governo Figueiredo é a conclusão da abertura política no Brasil. É também um período de grave crise econômica em nosso país,
com a elevação dos índices inflacionários e também com o crescimento da dívida externa no Brasil. É a fase em que nós vamos ter um desgaste do governo. Cada vez mais amplos setores da sociedade criticando ao governo por conta dessa elevada inflação, do aumento da dívida externa, do desemprego e tudo mais. E temos a fase da campanha pela anistia no Brasil. A defesa da anistia ampla, geral e restrita no Brasil. E a aprovação da lei da anistia no ano de 79, no mês de agosto, pelo presidente Figueiredo. E também um novo sindicalismo no Brasil e o pluripartidarismo, ou seja, o restabelecimento dos partidos políticos no Brasil. Em 79, acontece a promulgação da nova Lei Orgânica dos Partidos, que permitiu o retorno dos antigos partidos políticos extintos e o surgimento de novos partidos. Então volta, por exemplo, o PCB, o PTB, o MDB vira PMDB, surge o PDT, surge o PT em 1980. Então essa é a nova fisionomia partidária no Brasil, é o chamado pluripartidarismo, governo Figueiredo, que também visava enfraquecer as oposições ao regime militar no Brasil. As oposições estavam aglutinadas no MDB. Com o pluripartidarismo, essas lideranças se pulverizaram em vários partidos. PTB, PDT, PT, PMDB, PCB, PP e outros tantos partidos que surgiram naquele contexto histórico. O governo Figueiredo também é marcado pela campanha da anistia. Nós vimos que a anistia foi aprovada no Brasil em agosto de 1979. Antes da anistia, uma série de segmentos sociais, intelectuais, artistas, lideranças sindicais, estudantes, população em geral, defendia a anistia. Só que defendia, pessoal, olha só, a anistia ampla, geral e irrestrita no Brasil. Anistia ampla, geral e irrestrita. No entanto, a lei da anistia que foi aprovada em 1974, se por um lado permitiu o retorno de exilados políticos como Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, Fernando Henrique Cardoso, Herbert de Souza, o Betinho, entre outros tantos, promoveu também a liberdade de presos políticos, excluiu da lei da anistia os envolvidos na luta armada e atos terroristas. Então, a galera que estava envolvida na luta armada contra o regime militar não foi contemplada pela lei de anistia aprovada em agosto de 1979. Assim como os militares acusados de práticas de tortura nos porões da ditadura também não foram condenados, também foram absolvidos. Essa é a lei de anistia aprovada em agosto de 1979 pelo presidente Figueiredo. Temos mais uma reação da linha dura. Lembra, a linha dura não queria que se consolidasse a abertura política do Brasil. A linha dura volta a carga aqui, pessoal, promovendo ações contra a abertura política. Por exemplo, foi enviada uma carta-bomba para a sede da Organização dos Advogados do Brasil, a OAB, em São Paulo. Mandaram uma carta-bomba que era para matar o presidente da OAB. Acabou matando a secretária da OAB, Dona Lídia.
Perfeito? Então esse é um ato terrorista, promovido pela linha dura, que era contrária ao processo de abertura. Em 81 tivemos o atentado do Rio Centro, o episódio do Puma, a bomba no Puma. Militares da linha dura que iriam colocar uma bomba debaixo do palco onde era realizado um ato em favor da reabertura política no Brasil, uma comemoração ao Dia do Trabalho, ao Dia do Trabalhador no Brasil, ao feriado do Dia do Trabalho. Então era realizado na noite de 30 de abril de 81 e essa bomba acabou explodindo no colo dos militares. Então foi uma desmoralização da linha dura. E o próprio presidente Figueiredo também reagiu a isso. Teria dito, é para abrir mesmo, é para continuar a abertura política, é para abrir mesmo. Quem não quiser que eu abra, eu prendo e arrebento. Ou seja, o Figueiredo já deu a letra, né? Mandou a letra ali dizendo, falou, olha, o processo de abertura é irreversível. Aqueles recalcitrantes da linha dura que não querem admitir esse processo de abertura política, eu vou prendê-los. Foi o que aconteceu. O Figueiredo deu continuidade ao processo de abertura. O fim do regime militar no Brasil é assinalado por uma série de fatores importantes, dentre eles a realização das eleições diretas para eleições diretas para governador ainda, tio Ed, presta atenção aí no serviço, meu filho. Eleições diretas para governador ocorridas em novembro de 1982, em que a oposição venceu em 10 estados brasileiros. Destaque para a vitória de Franco Montoro em São Paulo e de Leonel de Moura Brizola no estado do Rio de Janeiro, pelo PDT. A oposição teve uma ampla vitória em 10 estados brasileiros. A oposição ao regime militar obteve grandes vitórias. Na reta final do regime militar, tivemos aí a emenda Dante de Oliveira, lançada em março de 1983, clamando, agora sim, eleições diretas para presidente da República, desencadeando a chamada campanha das diretas já, no início de 1984. Emenda das diretas que não foi vitoriosa e a transição teve que ser feita pela via indireta através do colégio eleitoral no ano de 85. Vamos falar um pouquinho sobre a direta já? Vamos lá. Dante de Oliveira, olha ele aqui, deputado federal pelo PMDB de Mato Grosso, lançou em março de 1983 uma proposta de emenda constitucional. A emenda Dante de Oliveira, que previa a convocação de eleições diretas para presidente da República. Por que precisava de uma emenda constitucional? Porque a Constituição não previa essa transição democrática, não previa eleições diretas. Então precisava-se de uma emenda constitucional que fosse aprovada por 2/3 do colégio eleitoral, 2/3 do Congresso Nacional, pessoal. A emenda Dante de Oliveira, lançada em março de 1983, desencadeou uma grande mobilização da sociedade no Brasil, com o fortalecimento dos movimentos sociais no nosso país e até mesmo uma aliança das oposições em torno da aprovação da emenda Dante de Oliveira. Então, vários políticos das oposições, várias lideranças oposicionistas, tais como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Lula, vão se unir em torno das diretas para presidente da República, pessoal. É lógico que os militares eram contra essa transição
democrática. E claro que eles moveram os pauzinhos, eles agiram nos bastidores para impedir que essa emenda fosse vitoriosa no Congresso Nacional. Esse movimento popular foi derrotado porque a emenda Dante de Oliveira, o movimento Eu Quero Votar para Presidente, direta já, não me venha com indiretas, eu quero votar para presidente. Essa emenda não foi vitoriosa, pessoal. Foi derrotada no Congresso Nacional. Faltaram pouquíssimos votos para que essa emenda fosse aprovada. Foi uma grande frustração por parte da sociedade brasileira. A transição democrática teve que ser feita pela via indireta através do colégio eleitoral. 2 candidatos à presidência da República pela Aliança Democrática. Olha aqui, a Aliança Democrática lançou aí Tancredo de Almeida Neves, o Tancredo Neves, para presidente da República e José Sarney para o cargo de vice. Do outro lado, o partido do governo militar, o PDS, Partido Democrático Social, lançou a candidatura do ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf. Então você teve a eleição no colégio eleitoral, eleição indireta, Tancredo Neves, candidato da Aliança Democrática, e do outro lado, Paulo Maluf, candidato do PDS. A vitória coube à Aliança Democrática com Tancredo de Almeida Neves, que representa o início da nova república no Brasil. Vitória no colégio eleitoral da Aliança Democrática. Vitória de Tancredo Neves, que nem chegou a assumir a presidência da República, porque quem assumiu a presidência em 15 de março de 1985 foi José Sarney, porque Tancredo Neves estava hospitalizado e acabou morrendo em 21 de abril de 1985, mais uma frustração para a sociedade brasileira, porque quem assumiu a presidência da República foi o vice, José Ribamar Sarney, o nosso Zé Sarney, que assumiu a presidência. Zé Sarney, que tinha um passado muito próximo com o regime militar, hein? Exatamente, Sarney assumiu a presidência da República porque Tancredo faleceu. Então, o compromisso com a nação de restabelecimento da democracia, de luta pela justiça social, de promover uma melhor distribuição de renda no Brasil, de contribuir para a independência econômica do país, de discutir a reforma agrária, esses projetos aí de Tancredo Neves, que acabou falecendo aí em 21 de abril de 1985. Legal, meus amigos? Vamos então conferir algumas questões sobre os governos militares no Brasil. Primeira questão, com relação à ditadura militar brasileira, que teve início em 1964, e a redemocratização do Brasil pós-ditadura, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras, V, e falsas, F. Vamos lá. Primeira afirmativa: a publicação dos atos institucionais foi uma forma de legitimar rapidamente as medidas do governo. Entre os atos publicados no período, o AI-5 concedia ao presidente plenos poderes, como o direito de cassar mandatos. Beleza, afirmação correta aí, pessoal. Vimos na aula de hoje que o AI-5 foi o principal instrumento arbitrário do regime militar, que promovia uma hipertrofia do poder executivo, suspendia o direito de habeas corpus para crimes políticos, dava ao presidente o direito de cassar mandatos, de suspender direitos políticos. Verdadeiro.
Segunda afirmação, o período foi marcado por significativo desenvolvimento econômico que ficou conhecido como milagre econômico. Sim, esse período teve um exponencial crescimento da nossa economia ali durante o início do governo Médici. Desenvolvimento este que era potencializado pelo capital externo. Próxima afirmação. Em meio a manifestações de artistas e estudantes contrários ao regime, os operários conseguiram manter um diálogo contínuo com o governo, devido à importância dessa classe trabalhadora para a economia do país. Não, pessoal. Nós tivemos crise econômica, arroxo salarial e repressão aos movimentos sindicalistas. Nós falamos aqui na ocorrência de uma série de greves em Osasco, no interior de São Paulo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no ABC paulista, onde emergiu a figura política de Lula, que inclusive foi preso. Então havia repressões, havia repressão a esses focos de oposição. Mesmo o movimento operário também foi reprimido. Lembra que teve até o líder sindicalista Manuel Fiel Filho, que morreu lá no DOPS em São Paulo? Pois então, próxima afirmação. Uma das ações que marcou o processo de redemocratização foi a campanha pelas eleições diretas para presidente da República, que ficou conhecida como Direta Já. Sim, pessoal, emenda Dante de Oliveira, que clamava por eleições diretas para presidente da República, pedindo então que a transição democrática fosse feita pela via direta, campanha das Diretas Já, no início de 1984. Outra afirmação. O bipartidarismo foi uma das marcas do período pós-ditadura, motivo pelo qual a Arena e o MDB foram os únicos partidos a funcionar no período. Olha só. Gente, após a ditadura, acontece um período de vários partidos políticos no Brasil. O bipartidarismo vigorou durante a ditadura, desde a aprovação do AI-2 até a aprovação da nova lei orgânica dos partidos, que foi lá no ano de 79. Então, no pós-ditadura, após o período da ditadura militar, nós tivemos o retorno do pluripartidarismo no Brasil. Então tá errado aqui, pessoal. Arena e MDB vigoraram durante a ditadura. No pós-ditadura surgiram vários partidos. PMDB, PDT, PT, PTB, PCB, PP, PDS e tantos outros partidos políticos. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Deixa eu voltar na sequência correta aqui, ó. VV, FVF. Onde é que está a resposta certa? VV, FVF. VVF, VF está aqui na letra B. Letra B, moçada, está aqui, ó. Resposta correta, letra B. Maravilha! Vamos para a próxima questão aqui, pessoal. Vamos em frente, que atrás vem gente e um montão de concorrente. Vamos nessa, então. A charge a seguir se refere à gestão de Delfim Neto à frente do Ministério da Fazenda no período conhecido como Milagre Brasileiro. 1969-1973, quando ele teria afirmado ser necessário fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Então, olha só, o período do milagre econômico brasileiro, um período de grande crescimento de nossa economia,
investimentos infraestruturais, investimentos na construção civil, a construção de rodovias, a construção de usinas hidrelétricas no Brasil, mas esse crescimento não foi acompanhado da melhoria das condições de vida da maioria da população brasileira, que clamava por uma melhor situação de vida, evidentemente. E aí o Delfim teria dito, olha, primeiro é preciso fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo. Então olha só, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, se consolidar o crescimento da economia brasileira para depois dividir essas fatias de riqueza. A crítica que era feita é que esse crescimento econômico promoveu concentração da riqueza nas mãos de poucos, pessoal. Então, o próprio ministro Delfim Neto, por isso a charge aqui, ó, pó royal, né? Delfim Neto, fermento em pó. Fermento em pó, Delfim Neto. Rende mais se você comer sozinho. Tá falando aí, ó, desse processo de concentração da renda nas mãos de poucos. Vamos ver aqui. As opções a seguir relacionam corretamente a mensagem da charge com o milagre brasileiro, à exceção de uma. Assinale-a. Vamos lá, vamos conferir então. Vamos conferir as alternativas. Primeira, a charge ironiza a crença ufanista no progresso, que se beneficiou de uma situação econômica favorável, caracterizada por uma ampla disponibilidade de recursos na forma de empréstimos externos. Isso é verdade, né, gente? Afinal de contas, o milagre econômico brasileiro foi sustentado pelo capital estrangeiro. E aqui é bem claro, ó, empréstimos externos. Legal. Próxima, letra B. A charge se refere às medidas de crescimento econômico de grande investimento e impacto, como o projeto da rodovia transamazônica, cujo objetivo foi assegurar o controle brasileiro da região e permitir sua colonização. Verdadeiro, pessoal! Construção das grandes obras de infraestrutura que ficaram conhecidas como obras faraônicas. Legal, meu parceiro. Tá verdadeiro também. Letra C. A charge critica a política de valorização do salário mínimo dos trabalhadores, como sendo populista, por ter estabelecido artificialmente índices de aumento salarial acima da inflação. Vamos grifar isso aqui, olha só, isso aqui é muito pertinente. Olha aqui, ó, muito relevante isso. Aumento salarial acima da inflação. Que mentira, que lorota boa! Gente, isso é uma mentira deslavada, porque esse período é caracterizado por um grande arroxo salarial. Não é à toa que o cara falava, o Delfim Neto, primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Gente, está dizendo aqui essa concentração de renda, esse arroxo salarial terrível contra a classe trabalhadora, pessoal, que era grande sacrificada nesse processo. Então tá erradíssimo essa aqui, ó. Letra C é a exceção, mas vamos conferir as outras. Letra D. A charge indica que a fórmula do milagre privilegiou a acumulação de capitais que ocorreu mediante uma política de investimento para determinados setores industriais e uma redução de tributos para a exportação. Verdade, pessoal, verdade. O milagre econômico beneficiou apenas uma parcela pequena da sociedade brasileira, os grandes empresários, os grandes capitalistas, os latifundiários, a galera que trabalhava com exportação, que tiveram redução de seus tributos. Verdade essa afirmação. E letra E,
A charge aponta o fracasso na distribuição social da riqueza na medida em que o crescimento do PIB não expressou uma efetiva distribuição de renda nem a qualidade dos serviços coletivos oferecidos à população. Verdade, é o que eu acabei de falar para vocês. O crescimento do PIB lá, 10, 12, 13% ao ano, mas isso não refletia em qualidade de vida para a população, porque essa riqueza que era gerada ficava concentrada numa pequena parcela da população brasileira. Então, gente, a única alternativa incorreta sobre o milagre econômico brasileiro está na letra C. Vamos em frente aí. Próxima questão. Diante dos sinais de esgotamento do milagre econômico e da ditadura militar, o governo Ernesto Geisel pôs em marcha o projeto de abertura lenta, gradual e segura, visando a transição para o regime democrático. Assinale a opção que caracteriza corretamente um dos passos desse processo. Gente, a questão, olha aí, meu parceiro, essa questão fala sobre o governo do presidente Ernesto Geisel, que deu início ao processo de abertura política no Brasil. Abertura lenta, gradual e segura. Muito bem. Letra A. A regulamentação da propaganda política determinada pela Lei Falcão em 1976 possibilitou o debate político pelos meios de comunicação de massa. Claro que não. A Lei Falcão determinava aí um cerceamento, uma limitação no uso do horário político eleitoral gratuito, na medida em que o candidato aparecia só com a foto, do lado ali o currículo do candidato, a formação acadêmica do candidato, a profissão do candidato e o cargo para o qual ele concorria, juntamente com sua legenda e seu número. Não promovia o debate, o cara estava lá, ó, a foto. E não falava nada, né? Como é que ia ter o debate político? Muito pelo contrário, a Lei Falcão impossibilitou o debate. Então essa afirmação está incorreta. Letra B. O pacote de abril, em 1977, criou a figura dos governadores e senadores biônicos, assim chamados por ocupar os cargos sem sufrágio universal, sem voto direto. É a figura do senador biônico e do governador biônico. Eleitos de forma indireta. É o pacote de abril, pessoal. Uma medida restritiva do ponto de vista político, aprovada no governo Geisel. Vamos ver a próxima aí. Letra C. A lei da anistia, em 1979, facultou o retorno ao Brasil dos exilados políticos e abrangeu também os responsáveis pelas perseguições e torturas. Errado, pessoal, porque a lei de anistia, aprovada em agosto de 79, deixou de fora aqui, pessoal, olha só, os caras aqui, ó, os acusados de perseguições políticas e torturas, vamos lá, os acusados de perseguição política e torturas, eles foram absolvidos. Eles foram absolvidos pela Lei de Anistia de 1979. Então, os que promoveram a tortura nos porões da ditadura não foram condenados, foram absolvidos pela Lei de Anistia. Próxima alternativa ali, pessoal. A aprovação da lei, da nova lei orgânica dos partidos em 79, reintroduziu
o sistema multipartidário com o objetivo de fragmentar e multiplicar os partidos da situação. Os partidos da situação. Vamos ver aqui. Gente, olha só. A aprovação da Lei Orgânica dos Partidos em 79 reintroduziu o sistema multipartidário. Sim, o chamado pluripartidarismo no Brasil. O objetivo era multiplicar os partidos da situação? Não! O objetivo era multiplicar os partidos da oposição, gente. Ou seja, fragmentar a oposição. A oposição estava toda ela onde? No MDB. Com o pluripartidarismo surgiram inúmeras legendas, como eu já falei para vocês, todas essas siglas aí. PTB voltou, PCB voltou, surgiu o PMDB, surgiu o PDT, surgiu o PT, o PP e outros tantos P's aí. Perfeito? Então, fragmentou a oposição. Tá errado a letra D. E a letra E, a campanha pelas diretas foi uma conquista das ruas e do Congresso, obtida pela aprovação da emenda Dante de Oliveira em abril de 84. Gente, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada, amiguinhos. Pessoal, a emenda Dante de Oliveira que propunha aí diretas para presidente, que gerou o movimento Direta Já, foi derrotada. A Direta Já foi derrotada, a lei foi derrotada no Congresso em abril de 84. Portanto, aí a alternativa correta é a letra B, gente, que fala que o pacote de abril criou a figura do senador biônico, 1/3 do Senado, e determinou eleições indiretas para governador dos estados. Eleição direta para governador do estado só voltou em 82, já na reta final do governo militar, pessoal. Beleza? Então aí, gente, eu deixo para você uma mensagem toda especial aí para você que está estudando, que está se preparando com afinco, você que está com muita dedicação, você que é um grande empreendedor do seu próprio sucesso. Não se esqueça, estude com planejamento, antecedência e foco. Foco no objetivo. O sucesso depende basicamente do seu esforço e não apenas do seu desejo. Portanto, meu parceiro, não adianta só você querer tanto essa vaga no serviço público. Você tem que praticar ações. Só as intenções e os desejos não são suficientes. Você precisa transformar tudo isso em ações. Ações concretas que levem ao seu sucesso. Afinal, o sucesso é construído diariamente. A sua conquista, a sua aprovação é processada todos os dias, através do seu esforço individual. Portanto, o sucesso depende do seu esforço e não do seu desejo. Então vamos seguir estudando com foco, força e fé, que a sua vitória será garantida. Um grande abraço a todos. Estudem, continuem focados, bons estudos e cuide-se bem. Até a próxima.